Pessoal da Arquibancada Tricolor, esse é o Fala Bandana que sai agora toda segunda-feira. A gente vai falar um pouquinho do clássico e de algumas coisas que aconteceram aí no jogo São Paulo e Santos. O São Paulo jogou no Morumbi, timidamente, né? O Muricy tirou o Ganso do time, sacou o Ganso do time. O Douglas jogou fazendo meio. E o São Paulo começou levando uma pressão muito grande. O time santista estava melhor assim, durante quase todo o primeiro tempo. Uma ou outra bola do São Paulo no contra-ataque ainda exigia alguma coisa da defesa santista. São Paulo teve muitas falhas na defesa, o meio não estava conduzindo bem a bola, até a proximidade do final do primeiro tempo, que foi quando o São Paulo começou a pressionar mais. O Santos cansou um pouco, ou aparentemente cansou um pouco, enfim. E o São Paulo teve oportunidades boas nos últimos 5 minutos, chegou até a merecer o gol. No segundo tempo, o panorama estava mais favorável ao São Paulo. São Paulo atacou bastante. O Santos teve 2 ou 3 bolas muito complicadas, muito difíceis. Uma bateu na travessão. O Rogério Ceni, aquele que a galera queria que se aposentasse, fez um milagre, uma cabeçada assim, que ele, e não foi em cima dele, a queima-roupa, ele saltou e pegou. E é isso, quer dizer, nenhum dos dois times fez muita coisa, né? No caso do Santos, o Cícero não jogou muito bem, ele vinha jogando bem. No caso do São Paulo, o Ganso, que entrou no segundo tempo, fez com que o São Paulo ficasse mais lento do que ele estava antes da entrada do jogador. Então, o Ganso ainda está devendo, né? Ele pode ficar chateado e tal, mas assim, imagina então um torcedor que tem toda uma expectativa, o cara não chama o jogo, é muito complicado e tal. O ataque do São Paulo falhou bastante, apesar do Pabon ter arriscado muitos chutes de fora da área, e o Luiz Fabiano ter feito uma grande jogada, roubou uma bola, cruzou, mas o São Paulo não conseguiu fazer o gol, então terminou com mais um empate 0-0. E mais uma vez o São Paulo sai de um clássico sem vitória, que já desde dezembro de 2012, que a gente não ganha nenhum clássico, né, nenhum jogo importante contra os outros 3 times grandes do estado. Agora, assim, em relação ao jogo, era o que a gente tinha para falar. O problema maior, eu até tinha gravado ontem a gente fez a Rádio Estadão, a gente fez esse jogo, até tinha gravado um panorama do jogo lá, a gente ia usar para falar bandana de hoje, mas aí a gente acabou vendo várias notícias sobre torcedores agredidos, né? 2 torcedores do Santos, um de 34 anos, que foi espancado até a morte, e o outro um menino de 15 anos, que parece que tinha alguma deficiência ainda para agravar a situação e por isso não conseguiu correr, que também foi espancado, estava em estado grave até o último rumor, ninguém conseguiu especificar se tinha ou não morrido, mas enfim. De qualquer forma, um torcedor de 34 anos, ele foi espancado e morto por um grupo de torcedores, não se sabe se foi torcedor organizado ou não, mas possivelmente é uma das hipóteses. De qualquer forma, era um grupo de torcedores. Enfim, não dá nem para falar que são torcedores de um time ou de outro, porque na minha concepção, torcedor é alguém que vai muito além disso. Torcer é se vincular a um time, torcer é entender o que é o esporte, torcer é entender que futebol é sobre integração, futebol é sobre o carinho que você tem por um clube e não a raiva, a angústia ou qualquer outro tipo de sentimento negativo que você tenha contra um rival. É uma coisa assim absurda, é difícil, a gente nem encontra mais tantas notícias porque as pessoas já se acostumaram com essas coisas, mas eu ainda fico indignado de ver uma pessoa morrendo por conta de futebol. O torcedor de 34 anos deixou um filho de 3 anos. Tente explicar para esse menino, vocês tentem explicar para ele como é legal assistir futebol, como futebol é importante para a vida de vocês. Tenta explicar para um garoto de 3 anos que não tem pai, agora, porque foi espancado por causa de futebol. É esse tipo de coisa que a gente deveria combater, esse tipo de coisa que não é uma Copa do Mundo. Antes de mais nada, a gente ter educação para poder sediar um evento mundial. A gente ter educação para poder prover um esporte. E a gente ter campanha de educação contra marginais desse tipo. Termos leis que evitem que coisas assim aconteçam. Assim, o título desse Fala Bandana é decepção. A decepção não é pelo São Paulo não ter vencido o jogo, pelo São Paulo não estar jogando bem, pelos sintomas do ano passado. A decepção é saber que torcedores de uma agremiação esportiva atacam a outra. Isso é uma coisa irracional. Nós vivemos em um país que não mata por causa de religião. Nós vivemos em um país que começou a acordar agora em milhares de manifestações querendo mudanças. Enfim, nós vivemos num país que está anestesiado de violências como essa.
Então, a morte de um torcedor, a morte de dois torcedores, a morte de 5 torcedores, a morte, a agressão, ela é menor do que um evento da grandeza do futebol, porque gera muito dinheiro. Eu realmente não consigo acreditar em uma coisa assim, sabe? Eu só fico pensando no garoto de 3 anos que não tem pai, ou nos pais desse garoto de 15. E aí assim, o futebol, a família não vai mais pro estádio. A família tem medo de ir pro estádio. Aí quem que a gente privilegia? A gente privilegia os marginais. Então, assim, é aquela coisa de música, né? Música de Legião Urbana, né? Os assassinos estão livres e nós não. Eles estão lá no estádio comemorando, eles estão lá no estádio gritando, eles saem do estádio e podem fazer o que quiser porque nada acontece com eles, e nós ficamos acuados, temos que ir sem camisa porque a gente não tem condições, não há integração entre torcidas, precisamos de chapa de aço, precisamos de policiamento, parecemos um bando de animais. Em razão do quê? O meu amor é pelo São Paulo Futebol Clube. Eu gosto do São Paulo Futebol Clube e me deixa feliz poder torcer para o São Paulo e para o estádio. É uma das maiores alegrias que eu tenho poder ir para o estádio, visitar e torcer para o clube que eu amo. Não me causa nenhuma alegria extra ver um rival sofrer ou não. Eu gosto da rivalidade, eu gosto de ver times fortes, eu gosto da dificuldade de vencer um rival. Eu tive prazer de assistir o jogo ontem porque sabia que o Santos era favorito. E para quem achava que não, o Muricy saiu até sorrindo do jogo, porque sabia que o Santos estava no momento melhor, o São Paulo ainda está se reconstruindo, então o empate foi um bom resultado. Isso são dificuldades, isso é o carinho. Eu fiz a transmissão do jogo junto com o Ed, do Santista Rei, e a gente se cumprimentou e a gente conversou. A gente não precisa de agressão. A gente fez provocações um pro outro na base da brincadeira. Então, assim, até que a gente aprenda essas coisas, até que a gente aprenda educação, fica muito difícil dizer o que vale ou não a pena. Então, assim, esse Fala Bandana é assim, vamos pensar se não vale a pena fazer campanhas, se não vale a pena a gente pensar em diminuir essa carga de violência, e se não vale a pena a gente aprender a torcer para um time. Uma coisa que me entristece, muitas torcidas organizadas, e eu não estou fazendo acusação que tenha sido torcida ou nada, eu só estou dizendo assim, muitas torcidas organizadas gritam mais o nome da própria torcida do que do time. Eu não vou pro estádio gritar Arquibancada Tricolor, que é o site que eu administro junto com o Senna e com o Regis. Eu vou para gritar São Paulo. O Arquibancada é só um instrumento para a gente poder se interagir com todos os São Paulinos, para a gente poder colher ideias e opiniões. Então, assim, eu acho que há muito tempo nós perdemos um foco. Muito tempo. Mas a violência acontece em qualquer lugar no mundo. Então tá, vamos começar aqui no Brasil a mudar isso. Eu não posso começar pelo resto do mundo, eu prefiro começar aqui. Então assim, divulguem, compartilhem, vamos fazer campanhas para que coisas assim não aconteçam. Eu lamento muito, enfim, segunda-feira que vem a gente está de volta, esperamos que com notícias melhores. Bom carnaval para todo mundo, um abração para todo mundo e até a próxima segunda-feira.